pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho a seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para você. Quarta-feira estamos aí nas oitavas da Páscoa e vamos meditar Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. A leitura maravilhosa, eu sou apaixonado com essa leitura. E nessa semana em onde estamos ainda refletindo a ressurreição de Jesus, é uma leitura muito especial. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe e nos ajude nessa linda missão de evangelizar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto de povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se eu terminasse esse momento de hoje apenas com uma leitura maravilhosa desse evangelho, já teria valido a pena. Mas eu quero pontuar algumas questões importantes da leitura. A tristeza nos cega. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus se coloca do lado deles e eles não o reconhecem. A tristeza nos deixa cabeça baixa. A tristeza nos cega. A tristeza nos deixa tão desanimados
que muitas das vezes não reconhecemos Jesus. Espero que seu coração não esteja triste assim. Lembra do evangelho de ontem? Por que choras? Tira essa veste de luto. Tira essa tristeza do seu coração. Jesus está vivo e ressuscitado. Olha como eles estavam tristes. Quando Jesus pergunta o que aconteceu, eles vão dizer: você é o único peregrino. Na tradução da Ave Maria vai dizer: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E aqui vai usar uma expressão curiosa. O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Para eles, Jesus já era um passado. Essa palavra me tocou demais hoje. Foi um profeta poderoso. Ele não é mais, não. Ele foi um profeta poderoso. Como esqueceram tão rápido o que Deus fez por eles? Como nós esquecemos tão rápido do que Deus faz por nós? Você que está me acompanhando, com certeza você já viveu coisas extraordinárias por conta da fé que você tem em Jesus. E de repente, quando vem as adversidades, eu, podemos correr o risco de acabar dizendo: Jesus naquela época ele foi poderoso. Ele deixou de ser? Ele deixou de ser o Deus do impossível? Ele deixou de ser o Deus que transforma água em vinho? Ele deixou de ser o Deus que realiza milagres, que ressuscita mortos? Ele deixou de ser tudo isso? Qual o tamanho da sua fé? O evangelho de hoje nos provoca isso. Será que a tristeza, a falta de fé, o desânimo está tanto que está cegando você e você não está enxergando mais quem é Jesus? Será que você chegou a esse ponto? Diga para o Senhor, se possível, grite ao Senhor: ressuscita a minha fé. Eu não posso continuar mais nessa tristeza e nesse sentimento de morte espiritual que eu estou. Não, Jesus está vivo, Ele está ressuscitado. Interessante que eles continuam o caminho. Esses 11 quilômetros devem ter sido muito longos. Jesus ia explicando para eles a palavra, e a palavra depois vai dizer que quando eles enxergam Jesus ao partir do pão, ou seja, na Eucaristia, Jesus desaparece da presença deles, porque ali a partir daquele momento ele está no pão, na Eucaristia, no alimento. E eles voltam correndo para Jerusalém no mesmo dia. Então eles foram 11 quilômetros e voltaram 11 quilômetros. Eu gosto de dizer que esses primeiros 11 quilômetros de tristeza devem ter gastado o dia inteiro. E os 11 quilômetros de volta deve ter sido no máximo 1h30, 2 horas de prazo. Eles voltaram alegres, com o coração ardendo, porque Jesus havia pregado para eles, contado para eles tudo que estava no Antigo Testamento. Jesus tinha se manifestado neles ao partir o pão. E agora eles voltam correndo para encontrar com os 11 e contar para eles o que havia acontecido. Olha que extraordinário. Jesus está vivo. E Ele pede de nós uma coisa: é preciso sair correndo para contar para as pessoas que Ele está vivo e ressuscitado. Ou você pode compartilhar esse vídeo para que ele chegue a muitas pessoas e eu possa dizer, olhando para cada um: Jesus está vivo, Ele está ressuscitado. A palavra dEle gera vida em nosso coração e alegra a nossa alma. Sede santos como Deus é santo, e que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de Ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho